Igreja, tudo bem com vocês? Vamos trazer aqui uma breve reflexão, né? Mas antes eu queria dizer aos irmãos que eu tenho um grande aleluia para dar ao Senhor hoje. Porque hoje o Senhor, Ele confirmou algo que está na palavra dEle. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou o seu ouvido e ouviu o meu clamor. E hoje o meu paizinho está em casa para a honra e glória de Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Os irmãos, pode se assentar. Só quero dizer uma coisa para os irmãos, de todo o coração. Você escolheu o melhor lugar para estar, aos pés do Senhor. Queridos, não tem como não servir um Deus desse. Não tem como. Um Deus que se compadece, um Deus que ouve o nosso clamor. Meu pai teve alta hoje, está em casa, ainda está se recuperando, mas, queridos, passou pelo vale da sombra da morte, e hoje ele está vivo pela misericórdia de Deus. Então, sem mais delongas, eu quero pregar a palavra de Deus, porque é para isso que eu vim, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler aqui a partir do verso 13 até o verso 27. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Eu vou ler aqui para adiantar. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que está tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse, que remisse Israel, mas agora com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E lhes disse, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele lhe achava em todas as escrituras. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelas tuas misericórdias, Deus. E mais uma vez aqui estou, Senhor, para ministrar a tua palavra. Peço que o Senhor dai-me graça, unção e misericórdia, Senhor, que eu possa pregar a tua palavra da forma que o Senhor quer, Pai. Autoriza o teu Espírito Santo a me usar, Senhor, esta noite, para que a tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito para o qual ela foi enviada. Queridos, essa passagem, né? Os caminhantes do caminho de Emaús, bastante conhecida, Lucas capítulo 24. Esses homens, essa passagem aqui, ela acontece logo após a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E esses dois caminhantes de Emaús, eles estão indo para uma região distante de onde tudo acontecera. E muitos ficaram tristes com isso, e esses dois homens eram um deles. Eles faziam parte dos 70 discípulos de Cristo. E eles criam,
que Jesus, ele viria como um Messias poderoso, tomaria o trono que foi o trono de Davi, e guerrearia como um guerreiro poderoso e tiraria Roma de todo o poder. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi da forma que eles esperavam que as coisas aconteceram. E esses homens ficaram tristes e começaram a tomar um caminho diferente do caminho de Jerusalém. Começaram a ir em direção a Emaús. Esses dois caminhantes, eles iam de uma aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles faziam parte dos 70 discípulos. Então eles estavam muito tristes, estavam de luto, estavam frustrados. E caminhavam comentando tudo aquilo que aconteceu, demonstrando uma decepção. E talvez muitos de nós estamos aqui, decepcionados. Talvez muitos de nós estamos aqui, tristes, porque algo que nós esperávamos não aconteceu da forma que nós esperávamos, como esses dois homens aqui. E a esperança dessa mensagem é trazer para você algo que talvez você não esteja enxergando. Se você reparar no que foi falado aqui, enquanto esses homens caminhavam, Jesus caminhava junto com eles. E pode ser que nesse exato momento, da sua dor, do seu luto, da sua tristeza, da sua decepção, Jesus está aí bem pertinho de você, e você não está enxergando. Então eles estavam, queridos, indo numa direção contrária a Jerusalém. Eles estavam fugindo de tudo aquilo que aconteceu. Porque o Messias que eles esperavam não era da forma que eles esperavam. Então, o que eu posso dizer para você essa noite? Não tome decisão em tempo de crise. Pode ser que você está passando por um momento de crise, um momento de luta na sua vida. E nós temos a tendência a fazer isso. A tendência natural do ser humano, no momento de crise, é se afastar de Jesus. É no caminho totalmente inverso ao caminho de Jesus. E talvez nós estamos fazendo isso sem saber. Parece que nós vivemos num caos, uma situação sem saída. E o que nós fazemos? Nos afastamos. Muitas vezes você está assim, pode ser que isso esteja acontecendo hoje. E se você reparar, Cristo mandou dizer que Ele não esqueceu de você. E quando Ele se achega a esses dois homens, Ele pergunta, por que estáis tristes? E Jesus está te perguntando isso essa noite. Por que você está triste? Jesus está aqui. A palavra dele diz que onde estivermos reunidos, 2 ou 3 em seu nome, Ele estará. E Ele está aqui agora. Ele está pertinho de você, Ele está te acompanhando, Ele está acompanhando a sua luta. E essa palavra que nós lemos, ela fala que esses dois homens caminhavam indignados, equivocados ali, sem perceber que Jesus estava perto deles. Muitas vezes, queridos, a ansiedade gera incredulidade, apostasia. É impossível nós enxergarmos a presença de Jesus quando nós estamos angustiados, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos incrédulos. E muitas vezes, isso está acontecendo, pode estar acontecendo com você agora. Mas o que eu posso falar para você, foi o versículo que eu falei logo antes de abrir aqui. É o versículo que está lá no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Espere com paciência no Senhor, queridos, porque o Senhor, Ele está aí pertinho de você. Nós abandonamos Jesus, mas Jesus não abandona a gente. Esses homens, eles caminhavam em direção a Emaús, totalmente o caminho oposto a Jerusalém, onde tudo aconteceu. Mas o que aconteceu? Jesus foi atrás deles. Jesus acompanhou aqueles dois homens. E eles diziam, indignados para Jesus, ao serem indagados, ele era um homem, profeta, poderoso em obras, não acharam o corpo. Eles ouviram tudo aquilo que aconteceu, mas eles não creram. Porque se eles crescem de verdade, eles saberiam que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Muitas vezes nós somos pessoas viciadas em notícias, e principalmente notícias ruins. Nós cremos na notícia, mas nós não cremos no Jesus ressurreto. Nós cremos naquilo que fica enchendo a nossa mente, o nosso coração. É fofoca, é o jornal na televisão que só dá notícia ruim. Mas na palavra verdadeira de Jesus, nós não cremos.
Nós invertemos as prioridades das coisas. E hoje Jesus está te indagando, por que que você está triste? Mais vale para você a palavra de Deus do que outras notícias. Que notícia você recebeu hoje? Pode ser que você não recebeu uma notícia muito agradável hoje, mas creia que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqueles homens, eles chegaram a diminuir Jesus. Eles falaram que Jesus era um homem poderoso em palavras. De fato, Jesus era um homem, mas ele também é Deus. Veja o que diz lá em Apocalipse 22, 13 e 14. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E eu pergunto para você, você tem diminuído Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Jesus é o cara lá de cima? Jesus é aquele que só vem para atender os seus pedidos, é o gênio da lâmpada? Você esfrega a lâmpada, Jesus vem, você faz o pedido e pronto, acabou. É isso que é Jesus para você? Não, queridos. Jesus não pode ser isso. Jesus é Deus. Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. E como eles, muita gente acha que Jesus também é um personagem histórico. Muita gente acha que Jesus é um conto da carochinha. É um livro escrito por homens. É um personagem lá, foi muito famoso e tal, mas é somente isso. Mas eu posso dizer e afirmar com toda certeza para você, Ele está vivo, está muito bem vivo, está aqui e está agora. Porque Ele diz, eu citei agora, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20. Quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Jesus não mente, Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele diz todos os dias, é todos os dias mesmo. É o dia ruim, é o dia bom, é o dia mais ou menos, é o dia que você não quer saber de nada, é o dia que você está com raiva, é o dia que você está triste, é o dia que você está chorando. Todos os dias Ele está conosco. E Ele nos anima, quando Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que venceu o mundo caminha com nós, assim como Ele caminhou com esses homens de Emaús. Os homens já não tinham mais esperança, mas Jesus estava com eles, e precisava abrir-lhes os olhos. E mais adiante, se você observar o versículo 25, Jesus os adverte, Ele diz assim, ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Muitas vezes nós esquecemos das palavras dos profetas. Às vezes as palavras de Deus são ministradas deste púlpito e de outros púlpitos, e entra num ouvido e sai no outro. Você esquece das palavras que são faladas aqui. E Jesus repreende esses homens. Ele diz, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Queridos, Jeremias não está mais vivo. Isaías também não. Os profetas que você leu lá no Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, já passou. Hoje Jesus levanta outras pessoas como profetas, como arautos, não para a exaltação do homem, mas para a anunciação da verdadeira palavra de Deus. E muitas vezes, por não gostar desse ou daquele, você não ouve a palavra de Deus, e a palavra está sendo liberada e você não está pegando a palavra para o seu coração. E que Jesus diz para você hoje, honestos e tardos de coração em crer em tudo aquilo que os profetas disseram. E as palavras que são citadas no púlpito são as palavras dos profetas do passado, mas hoje são faladas pelos profetas do presente. Então, queridos, se eles realmente ouvissem a palavra, se eles conhecessem realmente a palavra, eles saberiam que convinha Cristo passar por tudo aquilo. Eles não ficariam desesperados. E muitas vezes, quando Cristo diz, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, nós passamos por momentos difíceis. Esses últimos meses não foram fáceis para mim, eu passei por momentos muito difíceis, mas o tempo todo eu sabia que Jesus estava comigo. Eu lancei sobre Jesus toda a minha ansiedade,
toda a minha tristeza, toda a minha dor, e Ele me sustentou na sua mão forte, na sua mão poderosa durante todo o tempo, e Ele pode te sustentar, Ele quer te sustentar. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E será que você tem ouvido a palavra de Deus? Se você ouve a palavra de Deus, e se você vive a palavra de Deus, Deus te sustenta. E muitas vezes você fica com medo das coisas. Mas eu estou triste porque eu tenho medo do que vai acontecer no futuro. Eu preguei aqui esses dias. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Deus tem o controle no céu, na terra, debaixo da terra. Deus tem o controle até mesmo sobre o inferno. Ele tem as chaves do inferno, chaves da morte, chave da vida, tem o livro da vida. E você tem medo do quê? Eu citei também que lá em Jó capítulo 1, Satanás foi pedir permissão para Deus para que ele pudesse fazer alguma coisa na vida de Jó. E você fica aí temendo Satanás, temendo os demônios. Não tenha medo, queridos, não fique triste. Deus está com o controle da sua vida. Deus é maior do que tudo. E após isso, nós lemos aqui, após Jesus os repreender, ó tardos e nécios em crer em tudo que os profetas falaram, como um pai, ele repreendeu, e como um pai, Deus tem repreendido a partir desse púlpito aqui, mas também como um pai, Jesus os ensinou. E Jesus, na sequência, ele começa a ensinar tudo que está na Bíblia, começando de Moisés. Imagina você ouvir a palavra de Deus pregada pelo próprio Deus. Olha que privilégio que esses dois homens tiveram. Eles ouviram a palavra de Deus pregada pelo próprio Deus. E Jesus os advertiu, e Jesus pregou para ele. Um pai repreende, mas um pai também ensina. E você tem recebido consolo e repreensão do Pai a partir deste púlpito. E a palavra de Deus diz assim em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus, e essa palavra tem gerado fé no seu coração? Eu fiquei muito feliz, que eu cheguei no culto hoje, uma irmã chegou para mim, pastor, eu já coloquei em prática a palavra que foi pregada no domingo, eu já evangelizei assim, assim e assim. E é isso, queridos, a fé é você colocar em prática. Você ouviu, aquilo entrou no seu coração e você colocou em prática. Isso é a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ouvir não é escutar, ouvir é entender e realizar. Eu posso dizer também para você, que Noé ouviu a palavra de Deus. Noé ouviu ao Senhor, Noé sofreu na mão daquele povo ímpio que vivia na época dele, porque ele ouviu o Senhor e ele construiu a arca, e Noé anunciava acerca daquilo que estava por acontecer, e ninguém acreditou em Noé. E quando veio o dilúvio, queridos, somente Noé, a sua família e os animais foram salvos. Hoje nós pregamos sobre Cristo, sobre o amor de Cristo, sobre a graça, sobre a justiça, sobre o tempo vindouro, sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus, mas muita gente não acredita. Hoje nós pregamos, tem gente até dormindo. Aí você fala, pastor, mas isso daí prega desde o tempo da minha avó e não aconteceu até agora. Não é agora que vai acontecer. A palavra de Deus lá em Mateus 24, ela nos alerta, sobre a vinda do Filho do Homem. E não nos é dado conhecer quando acontecerá, mas Ele nos dá alguns sinais de como estará quando acontecer. E um deles é que será como nos tempos de Noé. E eu pergunto a vocês, será que está muito diferente dos tempos de Noé agora? Onde o que era certo virou errado e o errado virou certo? Cada dia é uma notícia nova, cada dia é uma piada. Eu vi hoje uma notícia que dizia que tem um presidente de um país da América do Sul, que ele está concorrendo, vai ter eleições lá. E a cédula de votação tem 13 vezes a foto dele, e mais os outros candidatos lá. Queridos, isso daí é o princípio do fim, queridos.
É o mal querendo governar, é Satanás querendo tomar o poder. E a Bíblia ela nos adverte que daí para frente, quer dizer, só ladeira abaixo. Vai piorar, vai ficar pior do que isso. Então nós temos que nos preparar, não para este mundo, mas para a vinda do Rei, para a volta de Jesus. A nossa esperança tem que estar no Senhor, tem que estar nos céus, tem que estar em Jesus Cristo, na volta do Rei, no retorno do Rei. Quando Ele virá nos buscar, assim como a arca salvou Noé e a sua família, um dia Jesus virá e salvará a sua igreja, e buscará a sua igreja. E essa tem que ser a nossa fé. E a palavra, por si só, ela é eloquente. Se a palavra de Deus, ela não pregar por si só, se ela precisar de um homem para que você creia na palavra de Deus, ela não é eficiente. Mas se a palavra de Deus, ela for anunciada do jeito que ela está na Bíblia, e você crê, ela produziu o efeito para o qual ela foi enviada, porque a palavra de Deus, ela é eficiente. E você pode reparar no versículo 28 e 29, que nós não lemos, mas está aí na sequência. Depois eles reconhecem Jesus, depois eles percebem que quem está com ele é Jesus. E eles pedem para Jesus ficar. Isso nos traz uma grande lição. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus, que você crê na palavra de Deus, que a palavra de Deus entra no seu coração, jamais você vai abandonar Jesus. Não importa as circunstâncias, Jesus está com você. E você começa a levar uma vida de oração, e você começa a deixar de ser arrogante, você começa a deixar o seu conhecimento de lado e passa a aceitar o conhecimento de Deus. E a palavra de Deus, ela diz lá em Marcos 11, 23, 24, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas essas coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Se você tiver fé em Deus, querido, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Ele vai fazer o possível e o impossível na sua vida. Mas às vezes nós não recebemos porque nós não temos fé. Nós duvidamos, nós nos afastamos como esses homens. Basta um momento ruim, basta uma situação desagradável, basta algo que nos magoa, nós vamos para Emaús, nós saímos de perto de Jesus. Nós não acreditamos mais nele porque ele não fez do jeito que eu queria. E talvez você esteja assim. Eu pedi para o Senhor desse jeito, mas o Senhor não fez, então eu não acredito mais. Mas saiba, Ele está aí do seu lado. E depois de Cristo ter se revelado a Ele também, queridos, isso nos traz à tona que quando Cristo é revelado, a esperança volta. A esperança voltou no coração daqueles homens. Eles ouviram a palavra pregada pelo próprio Deus. Isso renova nossas esperanças, não nas coisas desse mundo, mas nas coisas do eterno. E será que você tem tido prazer na palavra de Deus? Ou será que o louvor é legal? As festas e confraternizações são legais, mas a palavra dá um sono, pastor. Está difícil ouvir a palavra, pastor. Sabe o que é isso daí? Você está longe de Deus, muito tempo. Porque quando você gosta das coisas de Deus, o que te atrai é a palavra de Deus. O louvor também te atrai, as outras coisas também te atraem. Porque a palavra começa a perder o valor para você, assim como para esses homens. Eles deixaram de crer, estava escrito que, através dos profetas, que havia de ser ressuscitado no terceiro dia. Eles ouviram que as mulheres foram lá, o sepulcro estava vazio, mas eles não creram. E muitas vezes, quando nós não cremos na palavra de Deus, ela se torna um fardo na nossa vida. A palavra de Deus é difícil de ouvir, é difícil de ler, é difícil de aceitar. Mas quando você crê verdadeiramente no Senhor, a palavra dele, ela alimenta o seu coração. Mateus 6,33, um versículo que eu cito demais aqui, mas eu nunca canso de citar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então esses discípulos, eles voltaram para Jerusalém. A esperança foi renovada a partir do momento que eles ouviram a palavra de Deus, e eles creram, e eles viram com os próprios olhos que Jesus havia sido ressuscitado e estava com eles.
E quando nós cremos na palavra do Senhor, nós voltamos atrás e deixamos aquilo que nos afasta de Deus. E o conselho que eu dou para vocês: não deixe com que nada te afaste de Deus. É um pecado que está te afastando de Deus, abandona esse pecado. É uma tristeza, deixa essa tristeza de lado, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque o fardo dele é leve e suave. Então esses discípulos voltaram a Jerusalém, não continuaram mais a sua jornada para Emaús, não continuaram mais a sua jornada para longe de Deus, e nós devemos fazer o mesmo. Você está triste? Largue essa tristeza de lado, busque Jesus, busque esperança nele, ore, chore na presença dele, porque a palavra dele diz lá em Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, o meu Redentor vive. E quando Deus fala ao seu coração, você não pode ficar indiferente, você não pode ficar com cara de paisagem quando Deus fala ao seu coração. A palavra diz mais adiante, no versículo 32 dessa mesma passagem, e disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Quando Jesus estava pregando para eles, os seus corações estavam em brasas, os seus corações vibravam, os seus corações eram aquecidos pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus não produz esse efeito em seu coração, meu irmão, busque o Senhor, veja onde que você está errando e vá atrás do Senhor. E muitas vezes, queridos, a nossa fé não pode estar firmada em coisas passageiras. A fé deles estava firmada no Messias físico, que ia arrumar uma guerra com Roma, ia expulsar Roma e assumir o trono e reinar para sempre. Eles acreditavam que era dessa forma, mas isso seria uma coisa passageira. Davi passou, foi um grande rei, outros grandes reis passaram também, e era dessa forma que eles esperavam. Mas Jesus é o Rei eterno, Ele vive e reina para todo sempre. A nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus. E eu pergunto, aonde está firmada a sua fé? Cristo encontrou eles enquanto eles caminhavam para longe daquilo que lhes trazia sofrimento. Às vezes algo está te trazendo sofrimento, mas Jesus vai atrás de você, Jesus vai te buscar, Ele vai te consolar, Ele vai falar da sua palavra e você vai retornar para Ele. Talvez seja isso que Ele esteja fazendo hoje. Filho, filha, volte para a casa do Pai. Então Cristo manda te dizer hoje, meu irmão, que Ele está vivo, Ele te ouve, Ele reina para sempre, e venha até Ele. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. A palavra dele diz em Isaías 49:15, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mais ainda, que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe, que é impossível uma mãe abandonar o filho, mas já aconteceu. Mesmo que fosse isso, queridos, Jesus jamais vai se esquecer de você. Como eu disse, Ele vai até as últimas consequências para te buscar e te resgatar. Não importa a sua situação, Jesus te ama. Ele é o Filho de Deus, Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado, e Ele não abandona esta obra. E aqui, para já terminar, porque já estourou o tempo, Jesus disse também em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você tem alguma outra esperança que não seja em Cristo, eu sinto muito te dizer, você está crendo numa coisa que não existe. Você está numa cisterna rota, numa cisterna furada. Você enche e a água esvazia. Mas se você crer em Jesus Cristo, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quem beber desta água nunca mais voltará a ter sede. Jesus é o único caminho até Deus. E Ele mesmo diz, a você que está triste, eu não sei qual de vocês que está triste, porque Deus não me fala, mas alguém aqui está triste. Ele manda esse versículo aqui para encerrar para você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo,
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, queridos. Esta foi a palavra. Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus.